Daniel, por que é tão difícil fazer o meu filho entender o que eu quero falar para ele? A minha ordem, por que ele não me obedece? Muito bem, Daniel Farias quem vos fala e hoje eu quero aqui trocar uma ideia com vocês sobre obediência, né? Para quem não me conhece, eu tenho 5 filhos e estou aqui compartilhando o meu conhecimento, o meu testemunho, né, de ter uma família numerosa aqui, com o meu dia a dia, com os problemas diários, com as birras diárias, enfim, com as choradeiras, as madrugadas, etc. E compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu descobri, do que eu aprendi, né, em toda a literatura e principalmente no dia a dia, né? Então é realmente um testemunho com matéria viva, né, digamos assim, de experiência, tá? E tem muita coisa que funciona. Né? Primeiramente, para a gente falar um pouquinho sobre obediência, o que é importante que vocês entendam, né? Façam um exercício verdadeiro sobre a sua própria consciência. Quantas vezes nós mesmos sabemos o que precisamos fazer e não fazemos? Por exemplo, precisamos ir à academia, precisamos fazer aquela tarefa, aquele planejamento para que tal coisa aconteça, precisamos dar aquele passo, precisamos tal, e a gente vai lá e não executa de fato, né? Então, nós adultos somos assim, quiçá imagine uma criança de 2, 3, 4 anos, 7 anos, 10 anos. São questões cognitivas muito complexas e profundas que de fato não vão ser obedecidas imediatamente. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido para vocês? Né? A partir do momento que você entende isso, você vê que, peraí, realmente é assim. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma, porque as crianças realmente são difíceis. Por isso que a gente precisa falar 100 vezes exatamente a mesma coisa, né? Obviamente que com o tempo vai melhorando. A partir dos 4 anos ali, ela tem uma visão, um entendimento um pouco melhor das palavras, tá bom? A partir dos 10, 12 anos, ele começa a internalizar algumas coisas da rotina e ter uma consciência meio que própria do que é certo, do que é errado, né? O certo e errado a gente vai falar num outro vídeo, né? Isso pode vir desde pequenininho, né? Mas estou falando de formação, de cristalização de ideias ali, né? Isso é só mais para frente, né? Então por isso que é difícil uma criança de 2, 3 anos entender o que a gente quer dizer, por essa questão da obediência, né? Mas tá, Daniel, como é que eu faço então? Primeira coisa, você vai ter que ter paciência. Cultivar a paciência é algo fundamental. Você vai ter que exercitar a paciência e trabalhar a repetição, né? Ter uma rotina, ter um quadro visual ali para a criança, isso tudo são ferramentas que com certeza vão ajudar, tá bom? Ela saber que ali quando ela acordar, ela precisa arrumar a cama dela, né? Separar algumas tarefas para essa criança, né? Ali com 3 anos, 2 anos, ele pode te ajudar a pôr a roupa para lavar, ele pode guardar os sapatos, né? E desde pequenininho, principalmente se você tem mais de um filho, entender que a casa é de todos. Então, a irmã de 4 anos tem que entender que mesmo se a bebê de 1 ano, né, a bebezinha de 6 meses ali, de 8 meses, derrubou todos os brinquedos, o irmão de 4 anos pode ajudar a guardar, pode ajudar a organizar a casa, porque a casa é de todos. Assim como a mamãe guarda, assim como o papai guarda, os maiores também podem ajudar a organizar a casa, né? A gente brinca aqui de deixar bela casa. Se não tiver bela casa, a gente não vai na praça, a gente não vai sair, a gente não vai tomar um sorvete, a gente não vai a gente não vai sair para o aniversário, a gente não vai, enfim, né? Então eles entendem, todo mundo faz um esforço ali e organiza tudo bonitinho. Até o menino de 2 anos entra na jogada e ajuda a organizar a bagunça da menor, normalmente, né? Que pega as coisas e vai espalhando pela casa, né? Então, incluir, deixar sempre claro
que a casa é de todos e todos podem ajudar a organizar, mesmo aquilo que não é seu, mesmo aquilo que não foi a brincadeira que você escolheu, né? É uma outra coisa que está no caminho, você pode pegar e guardar também, tá bom? Então essa questão da obediência, tentem entender essa questão que nós mesmos temos essa dificuldade de disciplina, né? Então imagina para a cabecinha de uma criança de 3 anos, e eu não estou passando pano para a criança de 3 anos não ter disciplina, já precisa de fato criar um hábito ali de disciplina, mas a disciplina mesmo vai ser desenvolvida lá na frente, né? Mas a disciplina em si, né? Mas ali já pode começar a ir trabalhando essas questões, tá bom? Isso é uma coisa, e por que ele de fato não vai entender, né? Uma criança, eles são muito literais, né? Então falar para ele, vai lá fora brincar, já mandei arrumar a cama, já mandei guardar os sapatos, e principalmente quando você não está olhando para eles, isso fica num lugar muito vago para eles, é como se tivesse tocado a campainha lá fora, lá longe, você falando uma coisa que não é direto para eles, né? Como se fosse uma coisa solta no ar. Então, por que é tão eficiente quando a gente pega a criança, né? Ou a gente, isso eu não vou falar nesse vídeo também, ou a gente ergue a criança, ou a gente abaixa para falar com a criança, olhando nos olhos, né? Ou mesmo olhando de cima para baixo também, né? E fala com ela, fala assim, olha para mim. Aí a criança vai olhar para você e vai falar, guarde os seus sapatos, acabamos de chegar, guarde os seus sapatos, ou põe os seus sapatos lá fora, né? Olhando para a criança, isso vai ter muito mais efeito. Parece um negócio muito besta, mas vai ter muito mais efeito, tá bom? A partir do momento que você entende isso também, vai ver que vai trazer muitos resultados, certo? Essa é uma outra ferramenta, um outro artifício aí que vai lhe trazer benefícios, tá? Nesse entendimento, tá? E então e a outra questão aí também falando sobre a linguagem, seja específico. E, por exemplo, vamos guardar todos os brinquedos. Isso é muito vago para a criança, né? Isso também pode fazer até um exercício voltando para nós, né? O que é mais fácil para a gente organizar? Pequenas tarefas ou pegar um bolo de tarefas gigantesco, um projeto enorme, um projeto milionário, né? E tentar organizar aquilo de uma vez só? É muito mais difícil organizar tudo aquilo do que você pegar um projeto gigantesco e separar ele por fatias, por etapas, por passos. Então, qual que é o próximo passo de guardar os brinquedos? Guarde o Lego na caixa azul, guarde as bonecas na gaveta, guarde as panelas na caixa cinza e assim por diante, né? Então, escolha um brinquedo específico num lugar específico, mesmo que seja todos no mesmo lugar, né? Agora a gente vai recolher os bonecos, todo mundo cata os bonecos. Ou, por exemplo, José, eu tenho um filho José, você vai pegar todos os carrinhos. Então ele já vai com a visão seletiva para os carrinhos, né? Aí eu falo, Helena, você vai guardar as cobertas das bonecas. Então ela vai lá com a visão seletiva para as cobertas das bonecas, né? Ana, você vai guardar as bonecas. Ela vai lá e pega as bonecas. Isabel tem 1 aninho, 1 ano e 8 meses, né? Mas ela já entende. Então eu vou falar, Isabel, pegue o seu copo de água que está no chão, embaixo do sofá. Ela sabe exatamente do que eu estou falando. Se eu falar, Isabel, organize a sala, ela não faz a menor ideia o que é isso. Até mesmo a maior de 4 anos, ela não vai conseguir, na verdade ela vai conseguir entender. Precisei fazer um pequeno corte aqui, né? Então isso é muita coisa para ela, organizar tudo. Então a gente precisa de especificidade, precisa especificar o que ele vai guardar, qual que vai ser a primeira coisa que ele vai guardar. José, pegue os dinossauros. José, pegue os carrinhos. Você vai explicar o que ele vai guardar e onde ele vai guardar, né? E essa questão de onde vai guardar é uma coisa que se aplica até para os grandes, tá? Nós, como pais responsáveis, nós precisamos disponibilizar o espaço adequado para tal coisa, né?
Então, eu estava com um problema aqui em casa, por exemplo, que meu filho sempre deixava as cartinhas Pokémon dele espalhadas pela casa, né? E a gente fala, Miguel, guarda essas cartinhas, cara, senão seus irmãos vão pegar e vai sumir tudo. Só que aí eu me liguei nesse princípio que eu tinha, enfim, a gente tinha se esquecido desse detalhe. E eu falei, ele não tem onde guardar esses negócios, esse é o problema, por isso que está sendo uma recorrência. Então é importante que a gente tenha atenção. Daniel, sua vida é perfeita. Muito pelo contrário, cara, né? Nós temos desafios como qualquer outra pessoa, né? E eu estou aqui justamente para trazer o meu testemunho para que vocês cometam outros erros diferentes dos que nós cometemos, né? Que vocês tenham outros problemas, que os problemas que eu já enfrentei, que eu consiga passar para vocês e que vocês, de certa forma, levem esses problemas quando aparecerem para vocês de uma forma mais tranquila, de uma forma mais assertiva, né? Então ele não tinha onde guardar, então eu fui lá, comprei um baú, compramos pasta, saquinho, enfim, ele tinha onde guardar, ficou seguro, ficou guardado e os irmãos não pegavam mais, né? Então, e às vezes eles até verbalizam isso, né? Então, aonde eu vou guardar isso, papai e mamãe? Aonde eu vou guardar isso? Né? Onde está tal coisa, né? Porque se a gente não tem a mínima ordem no lugar, não vai funcionar, não vai funcionar. E as crianças, de fato, por natureza, já são meio desordenadas. Isso é natural, a gente vai se ordenando, a gente vai criando, por exemplo, a disciplina, a obediência, que a gente está falando aqui, no decorrer da vida, né? Forjando de uma forma com outras atividades, né? Forjando de outra forma, criando essa personalidade um pouco mais completa no decorrer da vida. Faz sentido para vocês? Né? Então, deem os meios para que as coisas fiquem ordenadas, arrumem caixas, arrumem saquinhos, arrumem pastas, né? Estojo para guardar os lápis, as canetinhas, o giz, etc. Né? Uma outra coisa, eu vou dar um outro exemplo aqui, né? A gente estava tendo um problema do giz de lousa, né? Eu tenho uma parede aqui pintada igual essa aqui, né? Eu tenho no quintal aqui fora, eu tenho uma parede que eu pintei uma faixa preta grandona assim para eles desenharem. E o giz ficava espalhado ou ficava num potinho aberto assim, quando chovia molhava tudo, né? Então, mas é um negócio tão simples, né? Então fomos lá, colocamos num potinho de rosca, né? E pronto, resolveu o problema, né? Então, às vezes, realmente são ações simples que resolvem todo o problema, tá? Me digam se faz sentido para vocês, deixem histórias aqui, que eu adoro ler as histórias de vocês, tá bem? E se não é inscrito no canal, já se inscreve. Primeiro link, tem um link aqui, que é um programa que eu estou à disposição para ajudá-los, tá bem? Se inscreve no canal e deixa o seu comentário aí, me conta uma história sua aí, dos seus filhos aí com a sua casa, tá certo? E contem comigo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço.